Olá a todos, estou com mais uma dica do Aprenda com Elas para vocês. E hoje nós vamos falar sobre controle do biofilme. Nós sabemos que o biofilme é o principal fator etiológico das doenças gengivais e das doenças periodontais. E um bom controle mecânico da placa bacteriana é fundamental para que a gente tenha bons resultados clínicos nos nossos tratamentos. E é muito importante o paciente se conscientizar da necessidade dele saber realizar esse controle de placa de forma adequada. Agora eu pergunto para você, você sabe qual é a melhor técnica de escovação, a mais indicada para aqueles pacientes que têm doenças gengivais ou doenças periodontais? E é isso que a gente vai conversar um pouquinho agora. Então, seja um paciente que foi diagnosticado com gengivite ou com algum tipo de periodontite, nós temos que mostrar para o paciente, ensinar esse paciente, motivar esse paciente para que ele realize o controle do biofilme de forma adequada. E o controle do biofilme mais indicado é a técnica de base modificada. Qual é o objetivo da técnica de base modificada? É fazer com que ocorra a remoção do biofilme entre o dente e a gengiva. Então, a escova de dente ela deve ser colocada em 45 graus em relação à superfície dentária e fazer movimentos de vai e vem. E contar até 10. Então, a gente tem que informar isso para o paciente. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e varre a sujeira para fora. Mais 2 dentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e varre a sujeira para fora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e varre a sujeira para fora. E isso vai sendo realizado em toda a face vestibular da arcada superior. Depois é realizada na face palatina, vou virar aqui para ficar mais fácil, dos dentes superiores, da mesma forma. Agora, um ponto importante. Quando o paciente chega para higienizar a palatina ou a lingual dos dentes anteriores, é muito importante que ele vire a escova, ó. Mas a cerda também penetra entre o sulco e o dente, ó. Tá? Então, virando o manequim de uma forma, né, simulando a cavidade oral do paciente, ele está com a escova aqui nos molares e premolares no sentido horizontal. E depois, quando ele chega nos dentes anteriores, ele faz no sentido vertical, fazendo a remoção desse biofilme dente a dente. Outra coisa importante é orientar o paciente que ele tem que escovar primeiro a arcada superior e depois a arcada inferior. E ele tem que criar uma logística, um caminho para essa higienização. Então, eu geralmente peço para o paciente começar pelo quadrante 1, escova toda a vestibular do quadrante 1, depois quadrante 2, depois vem para a palatina e depois vai para a mandíbula seguindo o mesmo caminho. Parece bobagem a gente falar isso, mas não é. A gente tem que dar todas as dicas, todos os detalhes para o paciente de como que ele deve realizar essa higienização, certo? E outro ponto, o controle mecânico da placa, ele faz a remoção do biofilme vestibular, lingual ou palatino. Para a remoção do biofilme interproximal, ele tem que realizar o fio dental, utilizar o fio dental, mas da maneira correta. Então, o paciente, na maioria das vezes, acha que fazendo isso aqui, ó, é passar o fio dental de forma adequada. Não! O fio dental ele tem que passar no ponto de contato, abraçar o dente e descer até entrar também nessa gengiva interproximal. Por que a gente está falando que é tanto a cerda da escova quanto o fio dental, eles têm que entrar na gengiva interproximal? Porque é ali dentro do sulco gengival que a placa bacteriana fica escondida. E a gente precisa desorganizar essa placa. Eu preciso fazer com que a placa seja desorganizada e assim ela se torna inefetiva. Não é que a gente vai
conseguir matar as bactérias. Não, a gente vai desorganizar o biofilme, porque o biofilme é uma matéria orgânica extremamente organizada, onde as bactérias estão unidas. A partir do momento que a gente entra com a cerda da escova ou com o fio dental, a gente quebra esse biofilme, a gente desorganiza esse biofilme e as bactérias ficam isoladas. E isoladas, elas não têm poder de destruição dos tecidos. Só que essas bactérias, elas vão se unir novamente em 24 horas. Então é muito importante também que o paciente se conscientize da necessidade de um excelente controle de placa uma vez ao dia, realizando essa associação da técnica de base modificada mais o uso do fio dental. Os outros momentos, ele pode realizar uma escovação mais convencional, mas uma vez por dia, para pacientes que têm doença periodontal, ele tem que realizar técnica de base modificada mais uso do fio. Mais uma informação. A orientação de higiene ela tem que ser individualizada para cada paciente. Então, para um paciente que tem uma arcada bem alinhada, sem diastema, sem implantes dentários, só a técnica de base modificada mais fio dental é suficiente. Mas quando o paciente apresenta espaços interproximais maiores, a gente às vezes tem que recomendar uma escovinha interdental, tá? Então a interdental, ela substitui o uso do fio dental. Essa escovinha interdental, ela tem que entrar livremente no espaço, sem fazer muita pressão e sem ficar muito solta. E essas microcerdinhas, elas também têm que entrar, ó, entre o dente e a gengiva, tá? Então, dependendo do paciente, você vai recomendar a escova interproximal. Uma outra escova que eu gosto muito é a chamada escova unitufo. Ela só tem um tufinho de cerda e ela tem essa pontinha aqui em cima, ó, mais triangular. Para que regiões que a gente costuma indicar essa escova? É uma complementação, na verdade, né? Isso aqui não vai substituir nada, ela complementa a técnica de base modificada e o fio dental. Então, para pacientes que têm dentes apinhados, por exemplo, aqui na região anterior-inferior, o paciente vai fazer a escovação convencional, vai utilizar o fio dental e depois, sem pasta de dente, sem nada, vai recomendar a utilização da escova unitufo, ó. E observem bem, a cerda da unitufo, ela também tem que entrar entre o dente e a gengiva. Então, o paciente vai contornando essas regiões. Uma região que o paciente também tem muita dificuldade de realizar o controle de placa é a lingual dos dentes inferiores. Então, nessa região lingual, a escova unitufo também é muito válida, tá? Então, a cerda também acaba entrando em 45 graus, ó, e ela vai removendo, vai desorganizando esse biofilme da superfície lingual dos dentes, certo? Pessoal, um ponto importante da técnica de base modificada. O paciente sempre deve usar uma escova com cerdas macias e cabeça pequena, tá? E quando o paciente estiver na região vestibular, lingual ou palatina, ele não pode fazer isto aqui, ele não pode andar com a escova. Ele tem que colocar a escova em posição, friccionar para frente e para trás, com a cerda dentro do sulco gengival e varrer a sujeira para fora. Depois de finalizada a técnica de base, o paciente daí vai higienizar a oclusal dos dentes. A oclusal dos dentes, ele pode correr com a escova porque eu não tenho gengiva próxima. E um ponto que o paciente geralmente esquece de higienizar é a distal dos dentes posteriores. Então essa distal, ó, a escova também vai em 45 graus e faz um movimento de vestibular para palatino, mas a cerda da escova, observem, ela também tem que entrar dentro do sulco. Então tudo isso que eu falei, a gente tem que passar para o paciente de uma forma clara, para que ele compreenda bem a nossa linguagem e ele tem que entender que ele tem que pensar para escovar o dente. Ele não vai poder fazer essa técnica de forma aleatória, porque ele tem que saber que ele tem que começar aqui, terminar aqui, depois ir para palatino,
começar da direita, terminar na esquerda, depois ir para a face oclusal e depois vai para a mandíbula e repete tudo. E além disso, ele tem que estar olhando para o espelho para ver se a cerda está posicionada da forma correta, tá? Para aqueles pacientes que higienizam com muita força, uma outra dica é que em vez de ele segurar a escova com 4 dedos, segure com 2 dedos. Ele não vai conseguir fazer tanta força. Ok? Mais uma dica para vocês. Pronto.